A luta contra os companheiros de FIA foi uma revelação na minha cabeça. Basicamente, até esse momento do jogo eu era muito ateu de buff. E isso influenciou muito pra minha jogada muito medrosa, que vocês podem perceber. Eu sempre recorro a ficar mais distante, sempre recorro a dar poke, ao invés de simplesmente pra cima. E como os bosses do Ring dão muito dano, já que o Miyazaki fez eles esperando que você usasse buff, esperando que você usasse talismã, e eu não usava nada disso, só pra você ter ideia, eu passei basicamente o jogo todo com talismã que aumenta o dinheiro que você recebe, porque eu realmente era ateu de buff, ateu de... Não é ateu, na verdade, é que eu ficava com preguiça de ficar colocando 500 buff em mim. Essa luta me ajudou a entender quanto de dano eu tava causando. Então quando eu dou um ataque com salto e levo metade da vida de um personagem, eu fiquei abismado, eu não sabia quanto de dano eu dava. Só que aí eu tomei um ataque que levou minha vida inteira, e nesse momento foi onde eu tive mais ou menos uma ideia de que eu tô dando muito dano, mas também preciso tomar cuidado. Aqui, nesse momento, minha cabeça tá pensando, ela tá trabalhando, ela tá entendendo o que é que eu tô fazendo nessa build. Aí eu tô pensando em agressivar, mas ao mesmo tempo eu tô tendo cuidado pra não morrer com 2 hits. Ao mesmo tempo que eu tô entendendo o conceito de Elden Ring, né? Que esse dano massivo que você dá e você recebe ao mesmo tempo. Porém, eu acho que o que se destaca nessa luta pra mim foi entender todo o conceito de usar o espadão. Porque eu sempre gostei muito de usar armas rápidas em todo jogo. E o espadão, ele não é uma arma que você usa pra bater múltiplos ataques, né? Normalmente você vai usar ele pra dar um ataque muito forte, que no caso é normalmente um ataque com salto. E aí é esse ataque, inclusive, que leva mais da metade da vida. Então, ao usar o espadão, que fazia parte das armas de fé, eu acabei entendendo basicamente como funciona as armas do Elden Ring, já que agora eu estava usando armas mais diferentes, aí das adagas, e acabei entendendo como vai funcionar minha gameplay a partir daqui, com armas com mecânicas próprias, sabe? E como sempre, eu adoro fechar o jogo com um pouco de emoção. Acabei com quase 1 de vida sem extras pra me curar. Fort Sax foi uma surpresa maravilhosa de se enfrentar, meu querido Fort Sax. O lance desse dragão é que ele é um dragão. Então, apesar de eu ter muitos elogios pra fazer pra ele, ele continua sendo um dragão. E maçaroca de carne de se enfrentar pra mim é horrível melee. Especialmente que no começo eu acho que todo mundo tem esse lance de focar muito no inimigo que tá marcado, né? E é muito difícil marcar esse boneco, porque ele tem vários spots de marcação, e se eu não me engano, esse em específico não tem na perna, que é o melhor lugar para acertar ele no combate corpo a corpo. Então eu acabo tendo muito... Aí, nesse momento, eu acabo tendo muita dificuldade de tentar marcar ele no lugar certo, e eu acabo tendo muito problema de encontrar um ponto certo corpo a corpo. Então, eventualmente, eu só, tô muito tiltado por conta disso. E não é nem culpa dele, é culpa de todo bicho grande. E aí eu vou pro arco, que eu acho que é a melhor forma de se enfrentar bicho gigante, é a distância. E nesse momento foi a melhor decisão que eu tive. Porque eu pude aproveitar a luta com mais certeza. E aí é que eu pude perceber umas coisas. Primeiro, esse dragão ele é muito lindo. Todo mundo fala isso, mas realmente quando você tá de frente pra ele, você percebe. Ele é muito bonito. E não só ele, o design dele, mas as habilidades dele são muito bonitas. E segundo, o fato dele ser um dragão opcional torna essa luta muito pior do que deveria, porque você pode chegar aqui muito cedo e tomar um espanco, o que eu nunca vi acontecendo, sinceramente, ou chegar muito tarde e tomar muito dano. Mas eu acho que, sinceramente, essa é a habilidade que mais se destaca nele. Não dá pra ver porque eu não gravei meu áudio original, mas quando eu fiz essa esquiva, eu fiquei abismado de tão bonito que foi isso aqui. Essa habilidade é deliciosamente linda de se esquivar. Eu achei ela uma das coisas mais divertidas dessa luta, com certeza. E eu fiquei falando, tipo, caralho, que cena foda, que cena foda. Esse dragão, ele é muito, muito bonito. É uma pena que ele é um dragão opcional, então você acaba matando ele muito fácil, porque é muito fácil você chegar aqui 30, 40 níveis acima do que normalmente seria uma luta mais justa. Uma das melhores trilhas sonoras desse jogo, com certeza não compensa essa luta. Apesar de ser maravilhoso ouvir essa orquestra tocando, é muito frustrante experienciar essa luta, especialmente se você tá indo solo pela primeira vez. Não foi o meu caso, porque quando eu vi Godskin, ainda antes de jogar, tá, nas gameplays, eu já sabia que ia ser um problema, porque eles não são bosses feitos para ser em dupla. Eles funcionam muito bem solo, eu já falei isso, né? Eu adoro enfrentar os Godskin individuais, tirando de Kaelid, aquele Godskin de Kaelid é uma merda, mas no geral eu amo enfrentar os Godskins.
Eu gosto do moveset dele, eu gosto como eles combinam bem com... Independente da arma que você estiver usando, pelo menos todas as que eu testei, tem uma estratégia boa para jogar contra eles. E eles ainda são fracos contra sangramento, né? Pros fãs de sangramento aí é maravilhoso. O problema é que eles não têm nenhuma habilidade que combam entre si. Eles funcionam muito bem solos. E quando você, especialmente, tira metade da vida deles, a agressividade deles também funciona muito bem solo. O problema é que, individualmente, isso funciona. Mas em conjunto, é só 2 bosses atacando você incessantemente, não te dando muito tempo para respirar. O problema dessa luta é que ela não é coordenada. Eles vêm junto, eles não têm uma mecânica própria. Simplesmente pegaram 2 bosses, jogaram numa arena e falaram se virem. Quando eu vi isso, eu sabia que eu ia ter que apelar para 2 coisas. Pelo menos na minha primeira run, né? Ou sono, ou uma ajuda. Sono era uma possibilidade, só que eu acho que ela estraga completamente a mecânica dessa luta. Não, desculpa, eu acho que ela estraga completamente a mecânica de qualquer luta de Godsk. Que basicamente você vai deitar eles no chão e vai ficar batendo sem ter luta. E eu gosto de lutar, eu gosto de ter a sensação de usar minhas habilidades, de usar tudo que aquilo que eu tô upando. Né? Então eu decidi ir pro Bernard, e sinceramente foi a melhor opção que eu pude ter. O Bernard tornou essa luta... Primeiro, ele tornou essa luta justa. Enquanto ele tá cuidando de um, eu tô cuidando de outro, e é justo, de vez em quando troca de um pro outro, fica maravilhoso. Segundo, essa luta passou a ser divertida. E eu não esperava isso. Eu realmente estava me divertindo enquanto eu estava jogando ela. Não era só uma luta que eu preciso passar pra, sabe, ir pro próximo boss. Eu realmente estava gostando dela. Eu diria que o grande problema dessa luta é que ela claramente não é planejada. Tipo assim, ela não teve como eu falei, não teve uma mecânica interna para eles. No momento que você mata um, renasce os mesmos Godskin e você fica nesse loop infinito até a grande barra de vida chegar ao fim. Eu acho que, se eles tivessem feito uma mecânica própria e somente 2 Godskin sem ressurreição, essa luta teria sido muito mais divertida. Mas, sinceramente, avaliando especialmente a DLC, eu acho que na verdade não era nem pros Godskin Dual tá aqui. Era pra estar outro boss nessa luta. Só que acaba que, né, problemas de tempo, orçamento e etc, que a gente sabe que a FromSoftware teve nos finais, tanto do jogo base quanto da DLC, provavelmente eles pegaram 2 bosses que já estavam prontos e colocaram aqui. Ou não sei se eles já tinham planejado isso desde o começo, mas eu duvido, essa luta não funciona, sinceramente, ela não funciona junto. Mas de qualquer jeito, fica aí a dica. Eu sinceramente adorei usar o Bernard como aliado, ele tornou essa luta muito mais interessante, muito mais divertida do que eu esperava. E eu achei, pessoalmente, que combando tudo que eu tinha falado anteriormente, eu comecei a ficar extremamente mais agressivo nessa luta. Especialmente quando eu tava de adaga, olha só. Apesar de ainda estar bastante recuado, usando bastante a cinza de guerra, bom, enfrentar a Godskin Duel de adaga, eu mereço aí no mínimo um legal, tá ligado? E no final, como eu falei, eu acho que foi uma luta bem legal pra ser jogada em dupla. Eu achei que balanceia muito bem, especialmente por causa da cinza de guerra do Bernard, de curar muito. Muitas das vezes eu achei que ele ia morrer, e do nada ele recupera basicamente a vida toda. E torna essa luta muito mais legal pra você usar com qualquer arma. Sinceramente, se eu tava usando a adaga, qualquer arma funciona, porque eventualmente eu percebi que a adaga é muito difícil de se usar, se você não manja muito do jogo, e eu não manjava nessa época. Mas eu, pessoalmente, achei extremamente divertido fazer uma luta em dupla nessa luta aqui. O Astel, ele é uma coisa bem interessante de se falar em muitos aspectos. Primeiro, como eu falei, eu tinha o objetivo de, na minha primeira run, fazer todos os bosses de lembrança. Pelo menos todos que eu consegui lembrar. Irônico, os bosses de lembrança que eu consegui lembrar. Eu só não sei se eu esqueci algum, mas eu acho que não. O lance é que a Anta aqui esqueceu de gravar o boss de lembrança de verdade do Astel. Porque se você for atento, você vai perceber que esse, na verdade, não é uma réplica, né? Mas esse não é o de lembrança que você enfrenta, que é na missão da Honey. Esse daí é o que tá na área de gelo do jogo. Só que, simplesmente, eu esqueci. Eu matei ele, eu tenho uma lembrança dele, só que eu esqueci de gravar. E aí, pra não deixar a luta dos vídeos sem o Astel, eu coloquei esse daqui mesmo, porque é basicamente a mesma luta, né? Só muda o fato de que lá eu tava um pouco mais fraco do que agora. Só que aqui ele também tá mais forte, então não é hora por elas. Porém, outro fato interessante sobre o Astel é que por muito tempo, especialmente antes de jogar o jogo, ele era o meu boss favorito. Pela estética. Sem jogar, assistir a luta do Astel é muito bonita. Especialmente porque eu sou muito fã de roxo e eu sou muito fã de coisas do espaço, né? Essas magias espaciais, essas coisas.
E o Astel é basicamente a representação física de tudo isso. Então, sinceramente, eu adorava ver as lutas do Astel. Sem contar que Nokron, no geral, né, toda aquela parte subterrânea, foi uma das minhas áreas favoritas e foi ela que me convenceu a jogar Elden Ring. Aquele céu estrelado por debaixo da terra foi o momento onde eu percebi, caralho, quero muito explorar esse jogo. E então eu tenho um carinho muito especial por esse boss. Porém, ao confrontar ele realmente com o controle, jogando com as minhas próprias mãos, o carinho diminui um pouco. Não muito, mas um pouco. Primeiro que ele é um bicho grande e acaba se encaixando naquele termo que eu gosto de chamar, que é maçaroca de carne. Que é quando tem um bicho que ocupa 90% da sua tela e você não sabe muito bem onde bater, como bater, aonde funciona, especialmente se você está corpo a corpo. O Astevre sofre menos disso porque ele gosta de deixar áreas expostas durante a luta, tipo, por exemplo, você tem como acertar a cabeça com mais facilidade do que dragões, por exemplo. Então isso é um dos motivos de eu ainda sentir um pouco de carinho pela luta dele. E esse carinho ele aumenta porque nessa luta em específico eu pude usufruir muito bem dos dois lados do Elden Ring, tanto a luta corpo a corpo quanto a luta à distância. Então sinceramente foi bem divertido jogar contra ele. Poderia ter sido mais se ele não fosse essa maçaroca de carne, mas ainda assim, pelo menos não foi o não conheço seus ídolos, sabe? A expectativa versus a realidade. Foi divertido, foi divertido. Eu me diverti bastante na luta contra o Astel. Lembra que eu tinha falado do meu ateísmo em relação a buff? Então, ele acabou aqui. Aqui eu recorri para Nossa Senhora dos Buffs. Maliketh é algo. Todo mundo sempre fala a mesma coisa. Maliketh é 880. Ou você passa nesse boss com uma facilidade de segunda, terceira tentativa, ou você passa dias nesse boss. Aqui eu passei dias nesse boss. Facilmente. E olha que eu já zerei o jogo 2 vezes e tô indo pra terceira. Eu posso falar. Maliketh é o boss que mais me travou do jogo base. E provavelmente é o segundo, talvez, que mais me travou no jogo inteiro. Ele foi algo. Eu passei 3 dias tentando no Maliketh. Não foi 3 dias direto, obviamente. Teve dias que eu passei 1 hora, outros que eu passei mais, outros que eu passei menos. Mas foi 3 dias tentando no Maliketh. E eu tentei muito. Porque, tipo, na verdade, o lance do Maliketh é que quando eu planejei a minha rota de Elden Ring, o Maliketh ele era o penúltimo problema. E ele carregava uma das armas que eu queria usar. E eu tenho um problema pessoal mesmo, que é que quando eu chego perto de conquistar uma coisa que eu quero, eu fico na praia, eu meio que não quero avançar. Sei lá, acho que eu tenho medo da conquista. Então, quando eu cheguei no Maliketh, mentalmente eu já fiquei travado. E isso foi todo o primeiro dia. Todo o primeiro dia, mano, é porque eu não vou botar aqui, mas no primeiro dia eu só fiquei tentando umas coisas muito aleatórias, tá? Eu tentei itens que eu nunca tinha usado, armas que eu nunca tinha usado, só porque eu realmente, sei lá, tava com medo de conquistar a arma que eu queria. Mas do segundo dia em diante, eu realmente estava jogando um pouco mais a sério, no terceiro que eu fui a sério mesmo, que é esse aí, e ali eu senti, independente se eu estivesse jogando a sério, o Maliketh é um trampo. Especialmente na segunda fase. O Gureng é legal, mas aqui é onde ele brilha. E como eu tava com muitos problemas na usar arma corpo a corpo contra ele, eu fui no arco, e no arco eu tive que ir na paz, né? Maliketh não é um bicho que você avança e bate loucamente, pelo menos não eu com as habilidades que eu tinha nesse momento. Então eu tive que ir na paz. E sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz, porque na paz eu pude aproveitar o moveset do boss. E com certeza eu posso afirmar, Maliketh não é um boss que você tem que dar insta-kill. Você tem que aproveitar a luta dele, irmão. É uma luta deliciosa de boa, velho. O moveset desse bicho é incrível, as animações dele é maravilhosa, a maneira que ele se locomove, mano, tudo nesse boss é sensacional. E aí que eu vi o ponto. O que era pra ser o boss que eu mais odiei, por ser um dos bosses que mais me travou no jogo inteiro, se tornou um boss que eu mais amo. Quer dizer, não é o boss que eu mais amo, mas é um dos que eu mais amo. Facilmente, assim. O Maliketh é deliciosamente bom de jogar contra. Muito bom mesmo, assim. E eu tava, tipo,
tomando porrada nele e não tava ficando tiltado, sabe? Eu tava ficando um pouco frustrado, óbvio. Todo mundo fica, né, depois de passar tanto tempo no boss. Mas eu não tava tiltado, eu não tava odiando o boss. Eu tava gostando da luta. Eu tava, sinceramente, me divertindo na luta. E ter que apelar pra coisas que eu fiz, por exemplo, os buffs. Eu não tava usando buff até nessa luta. Então ter que usar recursos do jogo que eu não tava usando foi muito divertido. Foi a primeira vez onde eu senti, tipo, as pessoas que falam que o Elden Ring é um jogo difícil, nessa luta foi a primeira vez que eu realmente senti que o jogo tava difícil. Porque na Renala lá, que foi a boss que tinha me travado antes do Maliketh, eu na verdade só não tava sabendo jogar contra ela. Como eu falei, depois que eu zerei o jogo e fui no meu segundo save, eu matei ela de primeira, só avançando reto. Aqui não, aqui eu realmente tava testando coisas diferentes e nada tava indo, tava dando certo. O Maliketh realmente é difícil, ele realmente me obrigou a usar coisas diferentes, ele realmente me obrigou a tentar coisas novas e ele realmente me obrigou a, principalmente, melhorar o que eu tinha. Eu acho que a play do Maliketh não foi inovar. Foi pegar, tipo aqui, vocês estão vendo que eu tô usando tudo que eu usei nos outros vídeos, eu tô usando aqui. Só que aqui eu tô com calma. De vez com um tiro, 2 tiros, parou, vê o que ele vai fazer, esquiva, outro tiro, parou, vê o que ele vai fazer, esquiva, tá ligado? Aqui é basicamente o conceito de tudo que eu aprendi em Elden Ring sendo posto em prática. Se eu falei que o Margit ele ia te apresentar tudo que você ia ver durante a sua jornada com o Elden Ring, o Maliketh ele é a representação de tudo isso. Ele é rápido, ele bate forte, você tem que segurar um momento na hora de atacar. Quer dizer, se você já não for pro player e avançar pra cima do boss e matar ele hit kill. Mas foi delicioso jogar contra esse boss, de verdade. Um dos meus boss favoritos facilmente do jogo. Se eu sentir a luta contra o Forte Sax, que eu tava muito forte, o Godskin, pra mim foi uma bagunça, muita coisa acontecendo. O Astel, ele era equilibrado, mas muito grande, então atrapalhava um pouco a visão. O Maliketh me pressionou. O Placido Sax, ou Placido Sex, como eu vou te chamar, ele foi a luta mais tranquila de todos aqui, para ser sincero. No base, eu não achei ele difícil. Especialmente se você opta pela luta à distância. Eu achei que ele tem pouco recurso para te enfrentar à distância, a não ser aquele raio dele que eu vou falar mais tarde. Então a luta se torna muito fácil. Eu optei por uma luta mais corpo a corpo para testar o moveset, verificar algumas coisas. Sinceramente foi a melhor decisão que eu pude tomar. Porque apesar do Placido Sax ser um dragão bem grande, ele não é um dragão confuso. Porque ele não tem aquela hitbox do pé de dragão, sabe? Que você tem que acertar ele especificadamente. Ele é uma grande maçaroca de carne que é quase impossível de você errar. Então torna a luta dele muito gratificante corpo a corpo, sinceramente. Eu utilizei bastante das estratégias básicas que eu sempre utilizo. Então eu utilizei a morte destinada da faca. Eu não utilizei a lâmina do Maliketh, porque se eu não me engano aí ela estava muito pesada, se eu não estou enganado, por isso que eu não usei. Eu também não gosto de espadas pesadas, isso vai ficar mais evidente futuramente. Mas apesar de eu tava muito hypado para usar a lâmina do Maliketh, eu usei ela em alguns momentos, eu não gostei muito porque ela é uma espada muito pesada. Bom, independente, a luta do Passeio de Sax foi muito interessante por conta disso. Eu fiquei surpreso de ele ser um dragão gigante que não me deixou irritado enquanto eu lutava, porque em nenhum momento eu fiquei confuso, sei lá, agoniado com a hitbox dele. Mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso também por ser uma luta bem fácil, sinceramente. Normalmente a FromSoft ela tem esse padrão de que se o inimigo ele é opcional, ela faz questão de fazer ele bem difícil, né? Porque como é opcional, você não precisa ficar nele várias vezes. Você pode só esquipar a luta dele. Mas a do Forte Sax, Placido Sax, eu pessoalmente achei ela bem tranquila, bem de boa. Bem de boa. O que me pegou mesmo foram os teleportes, porque eu odeio o bicho que fica se movimentando muito na arena. Apesar dele não usar tanto. E obviamente o ultimate dele lá, que é o raio laser e tal, que vem acompanhado de um teleporte, sinceramente. Uma coisa que eu gosto muito desse dragão, eu não sei se é isso, tá? Porque a FromSoft ela usa bastante referências, mas eu gosto muito dele ser parecido, eu não sei se é uma referência a, mas que ele ser parecido com o King Ghidorah do Godzilla. Sinceramente é um design do dragão que eu mais gosto, apesar de eu não ser muito fã da franquia Godzilla, não sou tipo, meu Deus, aquele Godzilla de 1945 que, olha, eu sei tudo sobre a franquia, não. Mas eu gosto bastante do design do King Ghidorah e eu gostei bastante do design do Forte Sax. Placido Sax, eu vou sempre confundir. Sinceramente é um design de dragão que eu mais gosto, se não for o design de dragão que eu mais... Não é. Tem outro design que eu gosto mais. Mas assim, dos dragões no geral, eu acho que talvez ele seja o segundo ou o terceiro que eu mais gosto. E eu adorei como o moveset dele funciona. Sinceramente é um moveset muito bonito.
E a luta dele não é nada confusa. Isso me deixou muito surpreso. Porque enquanto eu assistia, eu achava que essa luta ia ser muito confusa. Mas jogando, na verdade, ela é bem tranquila se você pegou a ideia dele. O problema mesmo é esse laser, porque eu acho que nerfaram ele, que se eu não me engano, ele era no mapa inteiro. Mas basicamente esse laser me matou todas as vezes. Eu tentei nele, eu acho que foi 4 ou 5 vezes, e eu tava tranquilo na luta até o laser. E todas as vezes que eu morri foi no laser. E essa foi a única vez que eu sobrevivi ao laser, e foi a única vez que eu matei ele. Então, em um contexto geral, eu achei essa luta extremamente tranquila, no conceito geral, especialmente porque eu ainda tava, entre aspas, me nerfando, né? Eu poderia ter usado o arco e a luta seria ainda mais tranquila, mas aí eu não veria moveset, eu não veria design do personagem, eu não veria o que a From Software trabalhou em cima dele, não ia ser diferente da luta do Maliketh. A luta do Maliketh no arco foi perfeita, porque deu pra ver exatamente tudo que a From Software queria que eu visse. Aqui eu achei que ia ser meio paia usar o arco, então eu usei corpo a corpo, foi excelente usar mais as espadas. Mas no conceito geral eu achei bem tranquilo a luta. Eu achei que eu ia sofrer mais, sinceramente. E uma coisa que eu fiquei um pouco triste foi os aspectos visuais da luta. Apesar de serem bonitos, eu também esperava um pouco mais, especialmente que ele tá do lado do Maliketh. E o Maliketh tem aspectos visuais insanos de bons. Essa luta eu achei bem teleporte, voo, laser, fogo, teleporte, voo. Se resumiu a isso. Mas tirando isso, é uma luta boa, uma luta ok. Especialmente uma luta secundária, né? Que na maioria das vezes a gente não vai ver se você não for atrás de fazer todos os bosses, ou gostar dessa luta em específico, ou for o cara que caça segredos. Muita gente pode ter esquipado essa luta, especialmente na primeira vez. Mas pra mim eu achei bem tranquilo, sinceramente. Bem de boa e nada gritante ou nada... Meu Deus, a gente precisa fazer esse comentário sobre essa cena específica. Foi tranquilo, foi de boa. Agora tem um ponto, esse momento. Foi nesse momento que eu tava desesperado, porque eu sabia que aqui ia vir o laser. E se eu sobrevivesse ao laser... Quer dizer, eu sobrevivi ao laser uma vez. E se eu não sobrevivesse a ele de novo, eu ia perder. E o laser basicamente tava me dando insta-kill, se eu não tô enganado. Então aqui eu fiquei desesperado e dei múltiplos tiros. Mas tirando isso, a luta foi bem tranquila, bem tranquila. Só o problema do laser mesmo. Literalmente foi só o problema do laser e essa luta foi bem de boa, bem de boa. Eu não sei se é presunção minha falar, mas eu acho que a Loretta é o meu boss secundário favorito. Eu não tenho certeza. É porque é foda falar boss secundário em Elden Ring, né? Tem boss secundário que tem cutscene enquanto tem boss principal que não tem. Mas ainda assim, eu gosto muito da Loretta. Na verdade, eu percebi que eu tenho um carinho muito grande por Battle Mages nesse jogo. Apesar de não gostar muito de magia, eu tenho um carinho muito grande por Battle Mages. Todas as batalhas de Battle Mages são muito boas. E a da Loretta, sinceramente, é excelente. Eu nem ia colocar ela, pra ser sincero, por ela ser um boss relativamente secundário, né? Mas, sinceramente, eu gosto tanto da luta dela que eu botei por puro carinho mesmo. A luta contra o espírito já foi boa, mas a luta contra a Loretta real é ainda melhor, porque é basicamente a luta com o espírito, só que com mais coisa. E é legal ver a minha evolução, porque a luta contra a Loretta, das lutas que eu mostrei aqui no começo especialmente, foi uma das poucas lutas onde eu tava mais corajoso. Então, ver a evolução daquele cara lá de trás, ainda medroso, mas que tentou ser corajoso na Loretta pra agora, é muito boa. E saber que eu tava usando praticamente 100% adaga, só a cinza de guerra de outras armas, me deixou ainda mais feliz, porque eu não lembrava dessa luta como foi. Eu só lembrava que ela era muito boa, e de fato ela é muito boa. Eu tenho um carinho muito especial por essa luta, exatamente pelo que eu falei mais pra trás. Não importa, mesmo com mais habilidades e mais coisas, a Loretta continua sendo extremamente organizada na minha cabeça. Cada movimento dela pra mim é muito fácil de entender, e muito fácil de compreender exatamente o que está acontecendo. Em nenhum momento eu fico perdido, em nenhum momento eu sinto que é muita coisa acontecendo. Mesmo quando ela começa a spamar magia, eu ainda consigo entender exatamente o que está acontecendo, para que lado eu tenho que esquivar, o que está acontecendo, sabe? E eu acho que é o ponto que eu falei. Entender a Loretta, parar um momento de olhar para sua build e olhar para o que ela tá fazendo é recompensador. Porque em nenhum momento, pelo menos para mim, eu senti que eu tava sendo passado para trás ou enganado, sabe? Eu senti que se eu me concentrasse, cada esquiva ia ser precisa, cada ataque ia ser bem colocado e cada movimento ia ser bem posicionado.
A Loretta é literalmente o conceito de justiça nesse jogo. Sinceramente, mesmo spamando... Eu sei que muita gente odeia por ela spamar magia, mas eu não tenho problema com isso, pra ser sincero. Eu tive mais problema com a Renala do que com ela. E eu adoro a luta dela, é muito organizada, é muito bonita também. Ela é muito performática nos seus ataques e é muito bonito ver ela lutar. Eu sinceramente adorei o confronto contra a Loretta. Adorei e adoro fazer mais vezes. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. É tanta coisa pra falar desse boss que eu nem sei por onde começar. Esse é provavelmente o segundo boss mais icônico do jogo, pelo menos do jogo base, ficando somente atrás da Malenia. Mohg é uma história. Mohg não é um boss, Mohg não é um sentimento, Mohg é uma história. Mohg se concretizou por causa do Nihil, e sem a gente saber ele acabou se tornando um dos protagonistas da DLC, e sem a gente saber ele também acabou se tornando um coitado, o que era um rejeitado e odiado, na verdade era só um cara que só gostava muito de BDSM. Cara, a luta do Mohg é sinceramente a luta que eu tava mais esperando no jogo todo, tanto que eu deixei ela pra ser a última antes da DLC. Na verdade não, é a segunda luta que eu tava mais esperando no jogo todo, perdão, só pra luta da Malenia. Essa luta é basicamente um complexo de tudo que eu gosto. A trilha sonora é sensacional, a luta, o moveset dele é incrível, e eu já tava muito acostumado com o moveset dele porque eu lutei muito com o Mohg dos esgotos, você não tem noção quanto apanhei do Mohg dos esgotos pra gravar um pouco o moveset dele. Eu vim preparado pra essa luta, eu nem usei a Mohg Shackle porque eu realmente queria lutar contra ele, eu só peguei o protetor do Nihil. Sinceramente, essa luta é sensacional. Inclusive, eu fiz nesse momento da gravação desse vídeo, eu tô jogando um terceiro save de Arcano e eu tô fazendo basicamente um cosplay do Mohg, de tanto que eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Ele realmente é um excelente boss, cara. Primeiro que, lembra que tudo que eu reclamei do espírito ancestral, o Mohg conserta isso de maneira perfeita aqui. Ele é um excelente controlador de campo, com o fogo dele que aplica sangramento. Ele consegue manter o campo controlado ao mesmo tempo que ele te pressiona, mas isso não é um em cima do outro, sabe? Você não sente que tem 40 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você conseguir controlar a sua mente, você percebe que dá pra jogar tranquilo, sabe? Dá pra ver as coisas acontecerem. E o momento do Nihil, cara, é simplesmente o ápice dessa luta, porque aqui a luta muda completamente, a trilha sonora muda, a ideia do boneco muda. Se o controle de campo dele já era grande, aqui agora fica enorme. O boneco fica extremamente mais agressivo e móvel. E como eu respeito muito esse boss, eu queria usar exatamente a estratégia que eu amo usar nos RPGs, né, que é dano por segundo. Então eu priorizei a parte do Nihil usar arco com veneno e podridão, mais a morte destinada que aplica dano por segundo. Sinceramente, essa luta é insanamente boa, velho. Tem umas lutas no Elden Ring que eu realmente não consigo compreender quem foi o mago dos games que projetou ela. Porque eu não sei qual eu sei que o Miyazaki, ele é, tipo, insano no que ele faz. Só que, se eu não me engano, ele é o diretor criativo, né? Ele faz parte da lore, etc. Eu não sei exatamente qual é o trabalho do Miyazaki. Porque eu sei que tem um cara que é responsável pelo combate, que ele ficou responsável agora pelo novo Elden Ring, né? O Elden Ring Multiplayer. Eu não sei se foi ele que foi responsável pelo combate, eu não sei como é que funciona aí dentro da From Software, não. Mas alguém fez essa luta e alguém tem que ser promovido, porque essa luta é insana de boa. Não é ela só, mas algumas lutas desse jogo são insanas de boa, mas essa é muito boa, cara. Essa é uma daquelas lutas que eu fico triste por não poder repetir, tá ligado? Tipo assim, quando eu crio um save novo, eu penso nessa luta, eu penso em algumas outras que eu vou citar, eu já citei também. Essa luta é muito, muito boa. O Mohg é simplesmente um boneco insanamente bom de se jogar contra. Exatamente porque, como eu falei, ele é igual a Loretta, ele é muito organizado na minha cabeça. Especialmente esse Mohg. O Mohg dos esgotos eu acho... ele é pique DLC, não para de bater. Mas esse Mohg ele é bem mais tranquilo, porque como ele tem mais recursos, eu imagino que a Microsoft diminuiu o tempo de ataque dele. Então ele para às vezes, ele espera pra ver o que é que você vai fazer. E isso, sinceramente, torna a luta mais agradável, na minha opinião. Como o outro Mohg tem menos recursos, né, já que ele não tem heal e essas coisas, acabaram compensando com mais ataques. Esse daqui eu pude ver exatamente a essência de Mohg, tá ligado? Porque como ele tem mais recursos, dá pra ter, primeiro, o que eu amo nos bosses, que é um apelo visual. Todos os ataques dele são muito bonitos, estilosos e performáticos.
tudo nele funciona, e o controle de campo dele é muito bonito, é muito, muito bonito. O tom vermelho dessa luta combina perfeitamente com a arena, especialmente com o conceito do boss, né? Independente se você manja da lore ou gosta da lore ou não, ver todo esse conceito, o campo dele, a ideia do vermelho tá incluído, obviamente o sangramento, e ter misturado sangramento com fogo pra mim foi uma ideia muito boa, sinceramente muito boa. E eu acho que o controle de campo já pegou muito, com certeza muita gente já sangrou sem saber de onde é que estava sangrando. Um dos pontos centrais pra mim é a ideia do Mohg sofrer sangramento, porque na verdade é o maior bait do jogo, porque ele espera que você use sangramento contra ele, porque o Mohg tem a passiva que aumenta o dano quando o sangramento ocorre perto. Então, sinceramente, esse boss ele é uma conjunção perfeita de muita coisa que eu gosto. E pra mim, assim como o Morgoth, que é basicamente irmão dele, eu amei lutar contra ele. Aqui esse jogo foi algo sensacional, essa luta. Sensacional. E é com o fim do Mohg que se inicia o começo da jornada na DLC. E eu já posso adiantar que foi algo, com certeza foi uma experiência. Bom, isso também encerra o vídeo. Eu queria deixar o vídeo na porta da DLC, que basicamente também inicia o fim dessa saga. Depois da DLC só é enfrentar os últimos bosses e GG. Tá sendo sensacional. Acho que dá pra sentir, né, nas minhas palavras, como tá sendo essa experiência. E acho que a DLC eu vou deixar isso mais claro ainda. Espero que você tenha curtido. Novamente, qualquer comentário é sempre bem-vindo. A experiência está sendo incrível. Eu espero que eu esteja conseguindo compartilhar o quão delicioso está sendo jogar esse jogo. E experimentar um pouco do que é jogar o The Ring pela primeira vez, né? Depois de tantos vídeos de tanta gente já pro player, talvez seja legal ver alguém jogando pela primeira vez depois de tanto tempo. Bom, agradeço você ter chegado até aqui. Agradeceria também um like, um comentário. Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Eu agradeço profundamente pelo seu tempo aqui.